Amados irmãos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja abundante na sua vida. O Salmo nosso de cada dia, uma outra vez, este devocional que tem abençoado a vida de milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora. Hoje seremos abençoados com o Salmo de número 54. Salmo 54 é o salmo que nos revela a fragilidade humana, o quanto nós somos frágeis. Você se considera uma pessoa forte, uma pessoa frágil, mais ou menos? Como é que é a sua visão sobre a sua estrutura espiritual, emocional, física, para enfrentar os desafios? Fique conosco até o final do vídeo, você vai ser impactada com uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, para dar essa força ao trabalho que nós estamos fazendo. Você pode acionar o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos novos todos os dias no canal. Você pode deixar o seu pedido de oração, seu comentário, e nunca esqueça daquele like abençoador, que realmente é o grande diferencial naquilo que nós estamos fazendo. Sem perda de tempo, vamos à palavra de Deus, no Salmo de número 54. Assim diz o Salmo: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida, ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem como a ruína dos meus inimigos. Um salmo curto, de 7 versículos, é um salmo de Davi, não é? Um salmo de Davi que nos revela, como eu disse no início, uma coisa muito interessante para nossa reflexão. Qual é a nossa estrutura? O Salmo 54, o salmista, ele revela, ele demonstra a fragilidade humana, o ser frágil que nós somos. Quando ele diz assim, salva-me, ó Deus, ele assume uma condição de alguém que está passando por turbulências, por lutas, por provações terríveis. Não sabe se precisar aqui que tipo de provação era, mas eram provações dolorosas, e você vê um salmista assim, quase que indo ao desespero, olhando para todos os lados, sem perceber uma saída, uma luz no fim do túnel, e isso gera nele um estado de calamidade, de alma. E aí ele faz o quê? Ele se dirige a Deus em oração como um pedido de socorro. Salva-me, ó Deus, me acorde, me ajuda, e ele faz toda a exposição aqui, a pressão, a perseguição dos seus adversários, e ele recorre ao socorro divino. Qual é a mensagem que esse salmo nos transmite? Muitas mensagens, mas tem uma aqui que ela é fundamental para todos nós. É a mensagem que diz a mim e a você que nós nunca devemos nos considerar
super-homens, super-mulheres, super-cristãos, pessoas dotadas de uma espiritualidade diferenciada, porque isso é mais uma vaidade humana do que uma realidade espiritual. Nós não somos isso tudo. A gente pode ter uma grande fé, a gente pode ter um bom relacionamento com Deus, cultivar os valores espirituais, termos uma vida cristã frutífera, abençoada, dedicada no trabalho, na obra, no reino de Deus. Isso é muito abençoador. Mas em determinados momentos da nossa vida, nós enfrentamos coisas que nos abatem, que nos jogam para baixo, que nos deixam perplexos, com medo, que nos deixam preocupados. Gigantes que se apresentam diante de nós, que são maiores do que nós, maiores do que todas as nossas forças reunidas. E esse é o momento que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos diante de turbulências que estão sacudindo com as nossas estruturas. E nunca esconder os nossos problemas, as nossas guerras, as nossas demandas, só para demonstrar para os outros uma espiritualidade, uma superioridade espiritual e dizer que nós estamos acima de tudo e de todos. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ter a humildade de abrir o coração e expor também para quem pode nos ajudar as nossas lutas. Tem pessoas que se consideram tão espirituais e tão fortes que elas acham que fazer um pedido de oração em seu favor, de sua família, para a igreja, para um grupo de amigos, para um grupo de círculo de oração, é uma demonstração de fragilidade, de fraqueza. E isso não é verdade, não é? Pedir oração, pedir ajuda em oração é um ato de humildade. E uma forma maravilhosa de reconhecer que nós somos tão frágeis quanto os demais, quanto os outros. Todos nós somos dotados dessa natureza humana, fragilizada, e que aqui e ali pode querer sucumbir diante de certas circunstâncias. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. O primeiro de Elias, que foi um grande homem corajoso, corria diante do carro de Acabe, orava para chover, orava para não chover, fez chover fogo no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, um homem extraordinário. Mas um dia ele foi ameaçado de morte por uma mulher, e quando Jezabel diz que vai matá-lo, ele morre antes de morrer. Digamos assim, ele foge para o deserto, entra numa caverna e pede a morte. Olha só, um grande homem caído, com um psicológico abalado, com a alma aflita, com o coração turbado, é a realidade humana. E Deus chegou lá e o acudiu, e ele se levantou, e ele venceu na força de Deus, não na sua. E o outro exemplo, esse muito mais interessante e contundente, é o exemplo do próprio Jesus. Um dia ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. É claro que esse Jesus que está falando aqui era aquele Jesus 100% homem. A natureza humana de Jesus se manifestando. E aqui ele demonstra cansaço, medo, dificuldades na sua luta, na sua via cruzes. E olha que o próprio Jesus disse isso. Quem somos nós para nos considerarmos astros, estrelas, ídolos e homens e mulheres dotados de espiritualidade à prova de fogo e de bala? Isso é muito perigoso, que nós possamos descer humildemente aos pés do Senhor e saber que nós somos carne e osso, frágeis, que não importando o quanto nós conhecemos de Deus, a gente precisa de amparo
em momentos cruciais. E a oração de ajuda também é um sinal de humildade para com o irmão que nos acompanha. Que Deus te abençoe. Eu te convido para a oração intercessória. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço nesse instante pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, a mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, abençoa o meu irmão, minha irmã, esta pessoa que ouve esta oração, que acompanha este devocional, que a Tua bênção seja sobre todos, em que cada lar, em cada família hoje, aconteça um milagre para a glória e honra do nome do Senhor, nós te agradecemos. Amém. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Seja um canal de bênção para abençoar aqueles que carecem de uma palavra de apoio espiritual. Que você possa ter um dia riquíssimo e abençoado. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.